meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Que bom poder estar aqui nesta noite. Nós estamos hoje para participar desta live, que você possa também tirar as suas dúvidas, que você possa participar conosco. E hoje estamos recebendo aqui, temos a satisfação de estar conosco a doutora Jana Lopes. A doutora Jana Lopes vai se apresentar, mas eu quero fazer um breve resumo da apresentação dela. Ela é médica, trabalha na UPA em Caldas Novas, no SAMU, também é morriense, filha de Morrinhos. O seu pai é o senhor Idari e a sua mãe é Gediene. E também eu tenho o prazer de conhecer, Jana, os seus avós, né? O seu Obidon e a dona Esmerinda. E tem aí uma família abençoada. Seja bem-vinda, boa noite, Jana. Vamos falar daqui a alguns instantes sobre esse tema que tem trabalhado, que tem atrapalhado, que tem tirado o sono de muitas pessoas. E seja bem-vinda, para nós é uma alegria, uma satisfação tê-la conosco nesta noite. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal que está nos assistindo em casa. Eu fiquei muito feliz, pelo convite que o senhor me fez, porque apesar de ser um tema que tem gerado muita angústia, também é um tema que gera muitas dúvidas, E hoje a gente pode estar aqui para poder esclarecer. Ok, então nós vamos falar desse tema sobre o coronavírus, o Covid-19, que me parece, doutora, que surgiu na China, E eu quero fazer uma primeira pergunta para a senhora aqui. Me desculpe quando eu falo senhora, tão jovem, mas por causa da profissão, e me entenda aí. Eu gostaria de perguntar quais os principais sintomas que causa a pessoa infectada pelo Covid-19. Os principais sintomas são febre, tosse, falta de ar, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, perda de olfato e paladar, e também algumas pessoas podem ter diarreia e náuseas. Mas a gente tem que lembrar que nem todos os pacientes vão apresentar sintomas, Tem aquelas pessoas que são assintomáticas e mesmo assim elas estarão transmitindo a doença. É interessante quando você fala aqui do paciente assintomático. E nem todas as pessoas contaminadas vão sentir nada, nem um sintoma desse. Muitas pessoas não vão sentir isso, não vão ter uma febre ou falta do olfato, paladar, vão passar por isso. E já dentro aí dessa pergunta, doutora, eu gostaria de saber o seguinte: elas estão assintomáticas, mas estão transmitindo a doença, é isso? Sim. Se não tomar os cuidados? Sim, a maioria das pessoas, elas não vão apresentar nenhum sintoma e às vezes muitas delas nem vão descobrir, nem vão fazer o diagnóstico que teve a doença, E mesmo assim elas estarão transmitindo. Por isso que é muito importante que a gente foca bastante, que é na prevenção. E gostaria também, nós temos visto muito hoje nas redes sociais, alguns relatos até de médicos. Eu vi um médico do Hospital Geral de Goiânia, ele se dizendo com 40 anos de medicina, pessoa bastante experiente, e falando sobre o uso preventivo da ivermectina. Hoje a ciência médica parece que ainda não comprova isso, É algo que está se polarizando no meio médico, mas você poderia trazer alguma explicação para o nosso público, para a população, para as pessoas que nos ouvem, para você que está aí? As pessoas têm corrido e já não está se encontrando mais. E o que você orientaria? A pessoa toma a ivermectina preventivo, não toma? Qual é o que você explicaria para as pessoas? Bom,
Não só a ivermectina, como qualquer outro medicamento que tem sido usado hoje no tratamento da Covid, nós não temos nenhuma evidência científica que trate ou previna. No caso da ivermectina, o que a gente sabe é que em alguns testes realizados em laboratórios, que realmente ela impede a replicação desse vírus, né? Mas no ser humano nós ainda não tivemos nenhum teste e nenhuma comprovação. Hoje, em relação tanto ao tratamento quanto à prevenção, o médico ele tem liberdade do que prescrever e como prescrever, porque acaba que a gente tem relatos de médicos que estão em centros maiores e já teve um convívio maior com o vírus. Hoje, eu não prescrevo na minha prática clínica como prevenção, eu só prescrevo para aqueles pacientes que são contatos de casos positivos. Nós estamos tendo aí alguns internautas e gostaria aqui também de cumprimentar você, que você está participando conosco. Tem a sua tia, está aqui a Gedilane, não é sua tia? Ela está dizendo que sobrinha linda que eu tenho, né? Então, também temos aqui a Eva Lino. A Eva está dizendo para nós que sempre ajudou nas suas orações, a sua mãe sempre pedindo orações durante a sua formação, que não foi fácil, né, Jana? Ficar fora de casa durante 6 anos, mas graças a Deus você venceu. Nós temos aqui também alguns irmãos que estão nos vendo aí, nos assistindo, e já a gente vai também passar alguma pergunta dessas pessoas que estão conosco. E aproveitando essa oportunidade que a gente está aqui para esclarecer, se você tem alguma dúvida sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, você possa enviar a sua pergunta aqui pelo link, a gente vai estar tentando repassar para a médica e a médica está falando conosco. Então, eu queria dizer, doutora, que a ivermectina não é uma prescrição, você não prescreve ela, mas eu tomei ela. Eu sei que a medicina tem as suas orientações, é ciência, a gente deve, né, respeitar o que os médicos orientam, o que os médicos prescrevem, e então hoje não teria nenhum remédio, nada nessa área ainda para prescrição, para prevenção, porque para o tratamento a gente vê que tem alguns remédios como o azitromicina, que tem sido usado, hidroxicloroquina, esses são os medicamentos usados, né? Então, para prevenção, hoje não contamos com nada ainda. Em relação a medicamentos, nós não temos nada para prevenção, né? A ivermectina hoje, ela tem sido muito usada, tanto que já está em falta. Inclusive hoje, conversando com uma amiga farmacêutica minha aqui de Morrinhos, ela me falou assim que acabaram todos os estoques e que às vezes até vai ficar em falta por algum tempo, porque a indústria não está conseguindo repor. Mas lá no meu serviço, né, no meu local de trabalho, o que a gente decidiu num protocolo é que nós vamos prescrever para aqueles pacientes que tiveram contato com caso positivo. Então, doutora, eu queria também aproveitar essa oportunidade aí nas perguntas, e a gente não tem esse preventivo ainda contra essa doença. As pessoas têm surgido muitos comentários, muitas idas em farmácias, os remédios têm subido de preço drasticamente. Então, meu irmão, você possa ouvir aqui, você possa entender e compreender o que as autoridades sanitárias, os médicos, a doutora está aqui explicando, orientando, tirando a sua dúvida, porque a gente precisa também de entender que se não tem uma prescrição, também tomar esses remédios para uma prevenção, ele pode ter alguma causa aí, não é isso, doutora? Sim, eles podem causar uma reação adversa, né? Não só a ivermectina, que todo mundo pensa, é um vermífugo, um antiparasitário, não vai me causar nada, mas em algumas pessoas ele pode dar reação e pode dar reação grave, pode dar dor abdominal, pode dar diarreia, pode surgir manchas na pele, lesões até oculares. Agora, para quem já tomou como eu, não que eu defendo que você tome o
medicamento, não é isso. Mas uma coisa, doutora, é líquida e certa. Eu estou protegido de piolho e de verme, não é isso? Isso é verdade. Então, nós vamos aqui para mais uma pergunta. Por que, doutora, a recomendação para o isolamento da pessoa infectada durante esse período? Esse isolamento, por que é tão recomendado as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que têm alguma comorbidade, como a diabetes, a pressão alta, algum problema pulmonar? Por que essa orientação desse isolamento? A gente tem 2 tipos de isolamento. No caso, quando a gente fala em isolamento vertical, que é só para o grupo de risco, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, o que a gente visa é mesmo a proteção dessas pessoas, né? Porque elas já têm comorbidades que são mais suscetíveis a pegar o vírus. E tem uma internauta dizendo que você faz parte da família IB, né? É um prazer tê-la aqui, uma alegria sempre. E algumas pessoas dizendo também que já tomaram. Então, esse isolamento durante esse período que deve perdurar, eu não sei o que a medicina tem se tratado, se falado isso. Às vezes, doutora, a gente fica um pouco ansioso, porque o pico da doença ela está chegando todos os meses. Mês começou lá em março, aí veio abril, veio maio, veio junho, e especialista como o secretário de saúde do estado de Goiás hoje disse que do dia 22 agora de julho ao dia 27 será realmente em Goiás o pico maior dessa doença. Será que essa contaminação ela tem esse pico mesmo, ou é só uma preocupação nossa, das autoridades? Como que a senhora vê isso? As pessoas continuam nesse isolamento porque precisamos de continuar assim, mas haverá esse pico maior? O que a medicina tem visto sobre esse pico dessa doença? O que a gente vê é que o pico realmente, cada mês é um pico, cada vez que eles falam, eles dão uma previsão diferente, né? E assim, no meu modo de ver, eu acredito que o pico realmente pode ser por agora, porque houve uma flexibilização do isolamento, não só aqui em Goiás, mas em vários estados, né? E a gente vê uma circulação maior de pessoas. E hoje, como em várias cidades o isolamento ele começou muito cedo, hoje as pessoas elas ficam angustiadas de ficar em casa. Muitas pessoas não têm nem paciência mais de ficar em casa e acabam desrespeitando o isolamento, né? Mas, infelizmente, para nós, o isolamento hoje ele é uma das maneiras mais eficazes de prevenção. O Renato Rodrigues está dizendo aqui também para nós, internauta que está nos acompanhando, e dizendo também que tomou o ivermectina. Meu irmão, eu também tomei esse ivermectina aí. Fique tranquilo, já passou, né? Mas que bom. Então, outra pergunta aqui também, como esse vírus, a senhora fez uma explanação no começo, mas de que forma ele é mais transmitido? Esse vírus ele tem sido transmitido, às vezes a gente vê muitas orientações sem a máscara, através de gotículas, ou tem outra forma desse vírus se manifestar, de se pegar esse vírus, como ele tem mais se contaminado? A transmissão, ela pode ser a partir de gotículas, né? Que é a partir da fala, de espirro, de tosse, também por a gente pegar em superfícies contaminadas. E é uma situação complicada porque em superfícies ele pode ficar até de 8 horas até dias. Então, por isso que uma das prevenções é sempre estar higienizando as mãos e as superfícies. Essa contaminação, nos casos de algumas pessoas que insistem, nós estamos aqui mantendo esse distanciamento, que é recomendável, de 2 metros aqui ou mais, e por isso eu estou sem a máscara e também a doutora, mas chegamos aqui de máscara, estamos mantendo, sou favorável, que orienta, né, estamos dentro do protocolo que as autoridades têm nos orientado.
mas há alguns questionamentos dentro dessa gotícula, dessa transmissão. Assim, cientificamente já se pode dizer que ele fica de 4 a 8 horas ou não tem isso, higienizou aquele ambiente, as pessoas estão imunes. Como que tem funcionado isso? Não só a higienização, mas também porque nós temos os aerossóis, né? Que são partículas menores do que as gotículas, que elas ficam suspensas no ambiente por até um período de 6 horas. Então, aqui, assim, se aqui, por exemplo, tivesse cheio de pessoas, para a gente desinfectar aqui, seria em torno de 6 a 18 horas, porque as partículas elas ficam em suspensão. Isso sem o uso da máscara, né? Uhum. Nós tivemos aqui esses dias, doutora, no decorrer desta semana passada, nós tivemos aqui, a igreja foi toda desinfectada, a gente desinfectou ela com ozônio, todas as salas, as poltronas foram desinfectadas também, aproveitando essas recomendações e trazendo aí toda uma higienização. A igreja ela tem se preocupado lá fora com um tapete, onde as pessoas entram, higieniza os pés, tem as luvas para quem quiser usar. Nós também temos aqui máscara para atender as pessoas. Se você quiser vir quando estiver liberado, nós temos a máscara, temos luva, tem o álcool em gel e temos também o distanciamento entre um raio de 2 metros entre as pessoas. A gente tem tomado todo esse cuidado e é interessante a senhora colocar isso. Tem uma pergunta de um internauta aqui e ele faz a seguinte pergunta: eu tenho problema de asma e durante a pandemia, se eu estiver contaminado com o Covid-19, eu fazer ali um aerosol é prejudicial? Eu posso fazer ou não devo fazer? O ideal é não fazer. Por quê? Ele provavelmente não mora sozinho e mesmo assim, ele morando sozinho, ele vai precisar que alguém leve as coisas para ele em casa se ele tiver contaminado, né? Por isso que hoje a nossa recomendação é usar as bombinhas. A gente tem as bombinhas com as mesmas medicações que são realizadas na nebulização, né? Que elas são a bombinha de uso individual e mesmo assim a pessoa vai usar sem problema nenhum e não tem esse perigo de ficar os aerosóis suspensos, porque a nebulização ela fica em suspensão, porque a máscara ela tem 2 saídas. Então nessas saídas acaba que as gotículas elas ficam em suspensão, sim. Mas então é interessante essa explanação, porque durante o período que a pessoa está fazendo ali essa nebulização, né, um nome mais difícil para a gente, mas nesse período ela pode estar, se estiver contaminada também, contaminando o ambiente. Sim, ela pode estar ali disseminando o vírus e contaminando outras pessoas. Aqui tem uma pergunta de uma internauta, da Daiane. Ela está fazendo a seguinte pergunta: fiz o teste rápido de coleta de sangue e deu não reagente. Posso confiar nesse resultado ou é aconselhável fazer o teste do cotonete no nariz? Qual a diferença entre os 2 testes? Bom, o teste rápido, como todo teste rápido, ele tem sim uma taxa de erro, né? Geralmente é de 70% a 80% de chance desse resultado ser realmente verdadeiro. O que a gente faz nos nossos protocolos é, aquele paciente que está assintomático, o teste rápido ele é indicado a partir de 7 dias de sintomas. Isso por quê? Porque é a partir do 7º dia que nós vamos ter a curva de crescimento dos anticorpos no nosso organismo. E é aí que a gente tem a detectação do vírus. O cotonete, que é o PCR, ele é um exame que tem que ser realizado antes dos 7 dias, né? Isso, geralmente, na maior parte dos hospitais, a gente usa o PCR para aqueles casos que já chegam em estado mais grave e a pessoa tem antes de 7 dias de sintomas, menos de 7 dias. Tem uma outra pergunta também dentro aí dessas colocações, doutora, perguntando o seguinte: eu fiz o teste rápido. Tem necessidade de fazer o PCR ou a partir do teste rápido a pessoa já fica em isolamento e não há necessidade de fazer o teste rápido?
Eu sei que às vezes está tumultuando aí, mas dentro também queria a pergunta aqui da pessoa dizendo assim, após esse período, eu tenho necessidade de fazer aquele outro teste, acho que de sorologia? Mesmo se o teste rápido for negativo, Isso. Né? Geralmente, no meu local de serviço, a gente faz da seguinte maneira. A pessoa está em isolamento domiciliar, ela faz o teste rápido a partir de 7 dias de sintomas. Se o teste rápido foi negativo e a pessoa, mesmo assim, ela continua sintomática ou está tendo uma piora ou agravamento dos sintomas, aí a gente faz o PCR. Agora, se for uma pessoa que apresentou sintomas 2 dias, fez o teste rápido, deu negativo, esse paciente, aí a gente faz a sorologia para ver IgM e IgG. Se o IgM, que é o que marca que já houve cura da doença, essa pessoa recebe alta. Agora, se o IgM for positivo, ela continua em isolamento. Mas deu positivo no teste rápido, Sim. Automaticamente isolamento. Isolamento. Então, eu acho que a pessoa compreendeu aí. Aqui tem uma outra pergunta que eu acho também relevante. A Eva está perguntando assim: quem teve contato com uma terceira pessoa que testou positivo, tem que se manter isolada também? Sim, a pessoa ela tem que se manter em isolamento para ver se ela vai ou não apresentar algum sintoma. Mesmo ela não tendo sintoma, ela tem orientação para se manter isolada? Sim, se foi um contato muito próximo, se foi um contato de horas, a indicação é que essa pessoa fique em isolamento domiciliar. Ok, vamos para mais uma pergunta aqui. Interessante, o que é, doutora, isolamento horizontal e vertical? O isolamento vertical é aquele em que apenas as pessoas que compõem o grupo de risco, elas ficam em isolamento, né? O grupo de risco é basicamente aquelas pessoas que têm alguma doença crônica, doença autoimune, e as gestantes também foram enquadradas no grupo de risco. O isolamento horizontal, ele não delimita nenhum grupo e aí toda a sociedade tem que estar em isolamento, só sai os trabalhadores essenciais. Praticamente o horizontal é o lockdown. É Mais ou menos assim? Sim, mas o lockdown a gente tem uma pequena diferença, porque aí realmente tem um fechamento de tudo e a gente tem seguranças nas ruas que a gente tem que comprovar para onde que a gente está indo e justificar por que a gente está indo. Senão a gente tem que voltar para casa. A senhora vendo os índices de crescimento muito alto, acha que vai chegar em Goiás nas cidades, porque hoje o governo federal ele deixou a critério dos municípios e do estado, mas a senhora acha que esse isolamento, esse lockdown deve chegar aos nossos municípios ou chegar à nossa cidade? Eu acredito que se os casos continuarem a subir da maneira que estão, eu acredito que pode chegar sim. O que é também, dentro dessa série de perguntas, auto-isolamento? O auto-isolamento é aquela pessoa que ela começa a sentir os sintomas e ela mesma própria já fala assim, opa, vou para casa porque alguma coisa aqui está errada. E aí ela comunica a vigilância, o postinho de saúde para fazer o monitoramento dela. E tem também aquelas pessoas que ficaram hospitalizadas e aquelas pessoas que estavam em outros municípios que ao retornarem para a cidade de origem, elas ficam em casa durante os 14 dias para ver se vão ou não desenvolver a doença. Isso ocorreu muito no início do contaminamento, das pessoas contaminadas lá em março, as pessoas que estavam de viagem, né, fora do Brasil, viagem para outro estado, chegavam em determinado local e tinha que se manter nesse auto-isolamento. Eu queria também perguntar, nós estamos hoje, a gente tem aqui 263 casos, a senhora não trabalha aqui, a gente sabe disso, mas moradora de Morrinhos, tem residência aqui, e 263 casos temos hoje, e também 267 casos de pessoas suspeitas.
105 sendo descartados e 162 pessoas, ou seja, quase o tanto de pessoas contaminadas já foram curadas. Nós estamos sempre falando, tratando desse assunto das pessoas contaminadas e esquecemos também de falar das pessoas curadas. Para Morrinhos, dentro da nossa população, aí cerca de entre 45 mil e 50 mil habitantes, é um número considerável, pode se melhorar isso, a população ajudando? Qual é a sua orientação? É um número bastante considerável, que aumentou muito nos últimos dias, né? Foi muito pouco tempo o aumento de casos que a gente teve aqui em Morrinhos. É uma situação muito preocupante, mas que, graças a Deus, são casos leves, né? Nós tivemos ainda poucos casos graves aqui. Eu acredito que, como o pico vai ser nas próximas semanas, esses casos eles vão aumentar. A tendência desses casos que estão suspeitos, realmente é de irem aumentando. Morrinhos hoje se dispõe, segundo as autoridades do município, de 16 leitos, se eu não me engano, né? De 16 leitos com respiradores. E eu acho que é uma opinião, não é a minha opinião dentro dessa área, mas parece que ser muito pouco, doutora. Eu acho que, assim, né, a gente sabe do desdobramento que a Secretaria de Saúde tem feito, o prefeito do município, as autoridades têm se feito, mas às vezes, se tivermos aí 30 pessoas contaminadas precisando de um respirador, não tem espaço, né? Realmente é muito pouco, né? Mas ninguém estava preparado, ninguém nem imaginava que isso iria acontecer. Então, assim, a gente tem sempre que ver pelo lado positivo, que nós hoje, pelo menos, temos 16 leitos. E, infelizmente, tem município muito próximo de nós, que a gente nem imagina, que não tem nenhum leito, que não tem respirador, que não está preparado nem para um caso grave. Nós sabemos de algumas dificuldades que enfrentamos. Você como profissional de saúde, eu na minha área profissional, mas vocês que estão lá dentro, trabalhando na UTI, como você trabalha na UTI, vendo e lidando com os pacientes todos os dias, fazendo um teste e presenciando o positivo daquela pessoa, como fica o psicológico do médico nessa hora? Do profissional de saúde, do farmacêutico, da enfermeira, da auxiliar de enfermagem, da pessoa que está ali dentro com vocês, as pessoas envolvidas, porque há dentro da área da saúde todo um envolvimento. A gente sabe que tem dentro de uma UTI toda uma preparação, mas como que vocês têm lidado com isso? Como que, assim, a gente sabe que realmente não é fácil, mas como vocês têm se sobressaído diante dessa dificuldade? Não é nada fácil. A cada resultado positivo que a gente tem, gera muita comoção, porque acaba que nós não estávamos preparados para isso, né? E como qualquer outro, nós somos seres humanos. E a gente começa a pensar na nossa família, começa a pensar nos nossos pais, nos nossos filhos, e a gente fica assim, nossa, podia ser alguém meu, né? Que estaria aqui agora, nesse momento. Mas a gente tenta se amparar uns aos outros, tenta não ficar focando muito nisso. A gente sempre tenta fazer hoje não, que a gente não pode, mas assim, um lanche coletivo, alguma coisa. A gente faz momentos de orações, né? Lá, porque é muito importante que a gente esteja ali junto, unido e fortalecido, porque a gente tem ali estado com eles. Para a gente não é fácil deixar a nossa família e estar ali, e às vezes a gente, nossa, poxa, esqueci a máscara e vim aqui e atendi esse paciente assim, porque infelizmente tem momentos que acontece, chega paciente grave, a gente está ali despreparado e a gente não tem coragem de deixar o paciente ali agonizando, e infelizmente em alguns momentos nós somos falhos. Há um juramento na área médica, né, um compromisso, um comprometimento de salvar vidas, né? E aqui, doutora, tem o Pedro Eulálio, deve ser amigo de você, e está dizendo que você é um orgulho
deve conhecer o Pedro Eulália aí, né? E está dizendo, fala para a doutora que ela é muito gata, então depois você fica brabo com ele aí. Aqui temos uma pergunta da Ismênia: a partir de que momento a gente deve desconfiar que algo não está legal? Tipo, os olhos começam a doer muito, a cabeça também, é motivo para mim já ficar preocupada, ou eu já começo a ficar assim afastada, como os olhos lacrimejando, coçando, dor de cabeça já é indício que tem que correr, procurar logo o médico, né? Procurar o postinho de saúde, o PSF, o atendimento no hospital, não é isso? É isso. Mas a gente também não pode ficar muito encucado, não, com sintomas, porque, assim, são sintomas muito comuns e muito inespecíficos, que a maioria das doenças podem começar assim. E a gente não pode esquecer que a gripe também está aí, H1N1 também está aí, e que são sintomas comuns, né? Igual, por exemplo, eu sou acostumada a ter dor de cabeça todos os dias. Tem gente que tem dor de cabeça todo dia. Se você sabe que aquele sintoma é uma coisa sua, que já faz parte da sua rotina, você fica calmo, fica tranquilo e fala, vou observar. Amanhã não acordei melhor, então aí está na hora de buscar uma ajuda médica. Eu acho que quem tem sofrido muito agora nesse tempo é as pessoas que têm asma, têm rinite, porque são sintomas muito parecidos e acaba que a pessoa ela vai, chega lá com falta de ar, chiado, e aí todo mundo já fica assustado, já não chega perto, mas a gente não pode esquecer das doenças comuns também. Aqui a sua mamãe está dizendo assim: mamãe e papai ama demais. Deus abençoe a Gediene, seu Idari, não é? Isso. Também são pessoas amáveis que a gente gosta muito. Aqui tem uma pergunta interessante também de uma internauta por nome de Karina. Ela faz a seguinte pergunta: quais são as máscaras que alguém positivado tem que usar? É diferente das pessoas que ainda não contraíram o vírus? Não. A máscara é a mesma. Pode ser uma máscara cirúrgica, que hoje está difícil da gente encontrar no mercado, e pode ser até a máscara de pano. O ideal é que essa pessoa não fique sem a máscara. Mas lembrando que tanto a máscara cirúrgica quanto a máscara de pano, elas têm que ser trocadas num período de 3 a 4 horas. Interessante também, doutora, tem uma pergunta aqui da Daiane, e eu assim tenho visto todos os dias e aquelas barreiras sanitárias. Ela faz uma pergunta aqui, perguntando se aqueles medidores de temperatura na barreira sanitária realmente ele é eficaz. Será que a barreira já pegou alguém com esse aparelho? Porque vão e vêm trazendo o vírus. Então, assim, a pergunta é eficiente aquele aparelho? E também eu quero já aproveitar dando um esclarecimento, porque a barreira sanitária ela é preventiva, ela não pode barrar ninguém. A pessoa deu ali uma febre, sei lá, um aumento da temperatura, ela é orientada. Então, você vê que aquilo ali é eficaz, há um controle. Eu vejo que a partir dessas barreiras sanitárias tem tido um controle também das pessoas que entram e que saem. Você acha que aquele aparelho é eficaz? O termômetro digital, não é isso? Desde que ele seja usado da maneira correta, sim, ele é eficaz. Só que o que eu tenho visto muito, porque na maioria das vezes eu chego aqui, né, e passo por ela, é que tem uma distância muito grande entre a medição, entre o termômetro e a pessoa. Então, isso dá muito resultado de hipotermia. Pode dar um diferenciamento se a pessoa estiver mais distante, porque aqui, doutora, a gente também se dispõe dele. A gente tem ele aqui na porta da entrada da igreja para atender as pessoas também e fazer essa medição. Mas dentro dessa pergunta, qual é o grau que a pessoa já deve começar a se preocupar e procurar o auxílio médico? Qual é o grau da temperatura? Acima de quanto? Como eu começo o pisca-alerta acender, a alerta? Qual é o valor aí desse grau? Hoje a gente considera como febre a partir de 37,8.
Quando der esse valor ou acima disso, a gente considera febre e aí é o momento de buscar o atendimento médico. Quantos graus? 37,8. 37,8. A pessoa testou 38, já é febre. Já é febre, né? Então, testou 38, meu irmão, você comece a se preocupar. Aqui nós temos o José William, deve você conhecer, dizendo que você é a melhor médica da UPA em Caldas Novas. O José William, muito obrigado, está dizendo que você é muito humana. A gente conhece você, sabe, e como é diferente ser tratado, doutora, por um profissional qualificado, por um profissional que ama o seu sacerdócio, porque a medicina é um sacerdócio. É você estar de frente de pessoas com alguma comorbidade, com alguma dificuldade, e geralmente a gente procura o auxílio médico porque precisamos. Então, ali eu vejo que vocês da área da saúde, em especial os médicos, têm sido psicólogos, psicoterapeutas, além de médicos, porque houve toda necessidade, né? Então, o José Willis está dizendo que você é muito humana. Essa humanização, ela faz parte do sacerdócio médico? Sim, ela faz parte. E hoje o que a gente vê é que a maioria dos médicos, eles têm perdido isso. Eu não sei se é costume, eu não sei se é porque está ali, vivencia aquilo todo dia, eles vão perdendo um pouco dessa empatia que a gente tem que ter pelo próximo. Eu realmente, às vezes, eu fico me policiando porque acaba que eu acolho muitos pacientes e eu pego aquilo para mim. Tem muito paciente ali que a gente tenta ajudar depois, né? Porque muitos vão ali em busca, às vezes, de apenas uma conversa. Eles vão ali apenas em busca de uma palavra. Então, assim, é muito difícil e a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas a diferença, doutora, quando recebemos o tratamento, os médicos hoje, as pessoas da sua idade, mais jovens aí, não que os outros médicos não façam isso, mas a maioria desses médicos mais novos, eles têm recebido a gente nos consultórios de uma forma que você fica mais à vontade. Eu já fui recebido por médico que ele chega lá na porta, vai te receber, te estende a mão. Nesse momento agora não está nesse momento de estender as mãos, mas sempre esse carinho também traz com que a confiança do paciente aumente sobre o profissional da área da saúde. Aqui tem interessante uma pergunta e dizendo assim: doutora, eu gostaria de saber se quem está amamentando pode tomar o ivermectina. Olha, eu não aconselho você tomar não, principalmente se for nos primeiros 6 meses da amamentação, que é nesse período em que a criança deve ter o aleitamento materno exclusivo, né? Então, o que eu vou te orientar vá ao seu médico, converse com ele, vê se já passou desse período e se você tem indicação de tomar. Ok, quem fez a pergunta foi a irmã Isabel Oliveira. E nós temos também uma pergunta aqui do Evandro. Doutora, por que há muito preconceito com essa doença? É difícil, mas a gente vê que realmente quando a pessoa ela recebe o diagnóstico e as pessoas ao redor dela sabem, as pessoas se afastam, né? Isso porque eu acredito que seja por medo, por ansiedade, às vezes até por angústia de pegar, né? De se contaminar. E é uma doença que a contaminação dela é muito fácil. Mas não faça isso, porque é muito triste. Eu ainda não fui diagnosticada, mas a gente vê isso lá. Eu fiquei com uma paciente no setor de isolamento lá da UPA durante um período de 8 horas e ela chorava muito porque ela não conseguiu ninguém para buscar as roupas dela em casa, sequer para ela tomar banho. Ela ficou mais de 24 horas lá sem poder tomar banho porque ninguém queria ir na casa dela.
todo mundo ficou com medo. E então, assim, é muito difícil, gente, eu sei. A gente tem medo, claro que a gente tem medo, porque é uma coisa nova, mas assim, não deixe de falar com o próximo, não deixe de ajudar. Se você sabe de alguém que fez o diagnóstico, que está precisando de ajuda, liga para essa pessoa, conversa com ela, vê o que ela precisa, leva as coisas para ela em casa e acolha ela, porque é angustiante para quem também está com o diagnóstico. As pessoas têm medo. Realmente, doutora, é uma situação bastante complicada, porque essa situação desse isolamento da pessoa, a gente que está daqui, às vezes, essa discriminação, essa preocupação, eu não falo nem na palavra discriminação, mas na palavra, essa palavra assim, que a pessoa tem realmente esse medo, esse zelo, e as pessoas têm passado por dias difíceis. Será que eu posso, até onde eu posso chegar, até onde eu não posso ir, de que forma que eu posso levar uma comida, de que forma que eu higienizo ali. A gente sabe que a gente vai levar uma alimentação para uma pessoa que está em isolamento, a gente deve deixar num lugar seguro, a pessoa manter o distanciamento, mas isso também para a gente que está do outro lado tem trazido quase que um trauma, não é? Eu tenho aqui um irmão da nossa igreja, é amigo, meu irmão, e que está saindo do isolamento, eu acredito que na data de hoje, que passou por isso. Eu estive na casa dele, eu levei comida para ele, eu levei um café da manhã para ele, mantendo esse distanciamento. E as pessoas vão conviver com isso, na minha opinião, durante muito tempo ainda, né, doutora? Por muito tempo, porque não é acabando a pandemia que a doença ela vai sumir do nosso meio, né? Muito pelo contrário, ela vai fazer parte agora até surgir a vacina. A Eva está perguntando assim: quem tem rinite e sinusite, dificuldade para usar a máscara de tecido e a cirúrgica, tem um tecido específico ou o que pode ser feito para evitar isso aí? É uma pergunta pertinente, porque quem tem rinite, quem tem também a sinusite, passa dias difíceis com essa situação, né, doutor? Então, tem algum tecido específico? Qual a máscara específica? E eu queria também, aproveitando, tem algum tipo de máscara que não é específica? Então, respondendo a sua pergunta, Eva, não tem um tecido específico, né? Eu acho que o que eu te aconselho é você procurar máscaras de tecidos diferentes, né? Para você testar e ver aquela que fica mais confortável, né? Tem algumas máscaras que elas são feitas do TNT, que elas são um pouco mais confortáveis. Eu, particularmente, como aprendi a usar a N95, que hoje já voltou ao mercado, eu prefiro usar ela, porque hoje ela me deixa mais confortável. Tanto que tem algumas farmácias, alguns locais de materiais de construção aqui em Morrinhos, que já voltou o estoque normal. Se você quiser fazer o teste, ela é bem acessível. A N95 também precisa de uma adaptação no início, né? Ela é uma máscara muito boa, eu já usei ela, mas também ela é uma máscara que ela é um pouco desconfortável dessa máscara normal. Tem alguma dessas máscaras no mercado que aí que você tem visto que ela não tem sido eficaz? Então, não é a eficácia assim o que a gente olha é em relação assim, se você é profissional da saúde, o ideal é usar a N95 ou a máscara cirúrgica. Agora, se você não é profissional da saúde, é usar a máscara de TNT ou a máscara de qualquer tecido. Eu vejo o que eles estão sugerindo bastante é de algodão mesmo. E em falando em relação às máscaras, eu quero deixar para você esta oportunidade. Nós temos aqui na igreja um número significativo de máscara. Caso você esteja precisando, pode enviar o seu contato. Eu tenho o maior prazer de aí levar quantas você precisar. Então a gente tem aqui máscara suficiente para atender você que realmente precisa. Nos procure, entre em contato conosco e a gente vai atender você, levar aí até você. Nós temos um número expressivo que pode
atender você de pano, toda bem feita, uma máscara bem legal. Aqui, doutora, temos também o José William dizendo: fala para a doutora mandar um abraço para a equipe da UPA de Caldas Novas, que está te assistindo todos por lá. É o seu local de trabalho, são pessoas que a gente conhece ali, eu convivo ali na UPA já com aquele pessoal, a gente sempre vai ali fazer algum relatório médico e a doutora vai mandar aqui um abraço, mas a gente agradece você que está nos vendo aí da UPA, você profissional de saúde, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, vocês não sabem a importância, às vezes, a dimensão que vocês têm tido no nosso meio. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, a família de vocês que também acaba sendo exposta. Vou deixar com a doutora para mandar um ok para você e muito obrigado, José William. José William, um beijo, obrigada por estar me assistindo. O José William, ele é um enfermeiro lá, muito companheiro. Quero aqui também agradecer a Lívia, que é prima do José William. E hoje... Lívia está emendando dizendo: doutora, você é maravilhosa. A Lívia hoje, ela é diretora-geral da nossa unidade e eu quero agradecer a ela pela oportunidade que ela me deu, por ter confiado em mim. Eu conheci eles antes de ir fazer meu internato lá em Caldas, eu fui fazer um estágio que eu tive a oportunidade de fazer lá, conheci eles e a partir dali a gente já virou amigos, tive a oportunidade de fazer o internato com eles. E hoje ela é minha chefe e ele meu colega de trabalho e eu quero agradecer muito vocês, a oportunidade que vocês me dão, não só vocês dois, como toda a equipe da UPA, que são uma equipe sensacional, que eu sei o quanto a gente dá o nosso sangue aí para poder fazer o melhor para cada um dos nossos pacientes. Um beijo para vocês e amanhã estarei de volta. A Lívia está dizendo também, doutora, você é maravilhosa, não tem nada que mudar e nós te amamos, o seu profissionalismo. Quero mandar um abraço para o GED Assunção está parabenizando também pela iniciativa e dizendo que Deus está no comando da sua vida, te protegendo. Nós temos uma pergunta aqui da Milene Souza. É verdade a questão da humanização, a falta de levar os pacientes para casa, assim, a falta não, quando a gente leva o paciente, no seu caso, para casa, isso chama humanização. Está dizendo aqui a Milene Souza e te parabenizando por essa iniciativa. Manda um alô para ela, manda algo para a Milene aí, deve ser sua amiga também, Oi Milene, obrigada por tudo. A Milene, ela vive puxando minha orelha, porque ela tenta me levar lá na igreja dela. Eu ainda não fui, mas eu vou, Milene, pode deixar que eu vou. Obrigada, viu? Doutora, eu quero mandar um abraço para o Gilcerone, está nos ouvindo aí também, Gilcerone Olerante, e aqui tem uma pergunta também da Daiane dizendo assim: já que tem muitas pessoas tomando ivermectina, qual a posologia e por quanto tempo? Interessante isso. É claro que você, como já disse, que não orienta, você como profissional da saúde não tem essa orientação, mas a gente tem visto assim: eu tomo 3 comprimidos, eu fico 20 dias, tomo mais 3, eu fico mais 20 dias, tomo mais 3. Mesmo, doutora, que essa ivermectina, a eficácia dela possa que seja lá na frente não comprovada acerca do coronavírus, do Covid-19, mas qual seria a posologia? De que forma a pessoa que teria que realmente tomar essa ivermectina? Há 2 maneiras hoje da gente fazer, a profilaxia com a ivermectina. Cada unidade de trabalho resolve a maneira de fazer. O que a gente tem feito é 1 comprimido por dia, durante 4 dias, e depois de 15 dias repetir 1 comprimido por dia a cada 4 dias. Eu tomei 3 de uma vez, está errado? Não, porque a gente também tem essa forma, que é 1 comprimido para cada 30 quilos de peso, No máximo aí 3 comprimidos por dia, durante 2 dias, e depois de 15 dias repete de novo. Doutora, interessante essa colocação, não devemos exceder os 3 comprimidos por dia,
Mas e se a pessoa tem 120 quilos, 140 quilos? Qual é o procedimento? Ele toma 3 hoje, toma 3 amanhã? Como seria isso? Aí o máximo é os 3 comprimidos, né? Assim, eu tô falando isso porque eu sei que tem gente em casa que tem mais de 100 quilos que vai querer tomar a medicação. Mas o ideal é a gente calcular a quantidade de miligramas pelo peso do paciente, quando excede os 90 quilos. Ok. Aqui tem uma pergunta da Karine dizendo assim: em quanto tempo uma pessoa infectada de forma leve possa se tornar curada? Ela já está curada, ela teve alguns sintomas leves e tem os 14 dias realmente, ou demora mais, ou é menos, como funciona isso? Na maioria dos casos são 14 dias, mas em algumas pessoas pode ficar até 21 dias. Por isso que essa pessoa ela tem que ser monitorada ou pela vigilância ou pela unidade básica de saúde. Quando terminar esse período de 14 dias, ela vai fazer de novo a sorologia e se o IgG dela der positivo, isso quer dizer que ela está curada, então ela pode sair do isolamento. É para todas as pessoas com sintomas da Covid-19, o isolamento de 14 dias é o eficaz? Nós temos visto algumas pessoas com comorbidade que têm ficado na UTI por alguns dias. A pessoa saiu da UTI, doutora, a pessoa saiu do tratamento lá com o médico. Ela ainda permanece os 14 dias em casa ou não permanece? Como que funciona isso? Ela terminou o tratamento lá, que seja uma paciente ou um paciente de UTI ou que esteve internado, ele tem que ficar de repouso em casa ainda? Ou como que funciona essa alta médica? Não, após a alta médica, né, se fizer o IgG e ele der positivo, o paciente está de alta. Na maioria desses pacientes que ficam na UTI ou internação hospitalar, geralmente eles já saem dali curados, então eles podem sair e ter uma vida normal. Tem uma pergunta também aqui dizendo assim: eu fui contaminado. Há possibilidade de eu contaminar novamente? Então, nós não temos nenhuma evidência de que a gente não se contamine novamente. O último estudo que teve, que eu li, é que o IgG, que é os nossos anticorpos, eles podem ficar lá no nosso organismo até 8 semanas. Depois disso, a pessoa pode sim contaminar. Só que a gente ainda não tem estudo de se pegou uma vez, não pega de novo. Você já tratou algum caso de alguém que pegou uma vez e foi contaminado novamente ou não? Não, ainda não. Aqui a Ana Cárita, ela está mandando um abraço para você. A Ana Cárita ali da Cárita Barcelos está nos assistindo. Deus abençoe. E ela gentilmente cedeu aqui para o espaço esse local para a gente colocar essa água aqui. Eu quero fazer mais uma pergunta também. O que devo fazer com os objetos contaminados? A pessoa o qual está na minha casa, a pessoa o qual está em isolamento, como eu devo proceder se eu sou uma pessoa que não tenho condições de ter um objeto descartável? De que forma que eu higienizo? Como é a forma mais prática aí? A primeira coisa é separar um quarto com um banheiro para essa pessoa que está contaminada ficar, para ela não circular no resto da casa, né? E a partir daí separar os utensílios, talheres, copos, tudo para essa pessoa usar separado da casa. Toda vez que eu for levar alguma coisa ou buscar, eu tenho que estar usando luvas e máscara e manter o distanciamento ali quando a gente for pegar ou buscar. Quando eu pegar, eu não lavar junto com as coisas da casa, né? Primeira coisa, fazer a higienização ou com hipoclorito ou com álcool 70 e depois com água e sabão. Doutor, o hipoclorito é Aquiboa? Mais popularmente conhecido, né? Esses termos técnicos, às vezes a gente fica um pouco aí, a gente que é lá da Vila Santos Dumont, um abraço para os meus irmãos e amigos aí do setor Santos Dumont, onde eu moro até hoje. Então, uma outra pergunta dentro dessa colocação: a pessoa fez
é toda a higienização ali dos talheres, dos pratos, dos garfos, da faca, com a luva, como você orientou. Ele tira aquela luva e joga fora, ou ele pode reaproveitar aquela luva? Não, ele tira aquela luva, coloca dentro de um saquinho plástico, amarra a boca do saquinho para poder descartar. Realmente a pessoa que tem, a família que tem alguém contaminado em casa é um aparato de guerra, né? É. Aqui, sim, pode falar. Aquelas pessoas que não têm a luva em casa não tem problema. O ideal é que tenha, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem, né? Mas aí, toda vez que for manipular os utensílios, lavar as mãos, né, com água e sabão e depois higienizar com álcool 70. Não só as mãos, como também os punhos. Essa eficácia do álcool 70 e de lavar as mãos com sabão, um sabão líquido ou algum sabonete, alguma coisa, tem sido eficaz? Sim, ela tem sido eficaz porque ela é uma maneira de prevenção, né? Como a gente pega, manuseia as coisas, o vírus ele permanece na nossa mão vivo por algum tempo. Então essa é a maneira da gente descontaminar. E toda vez a gente tem sempre o costume de levar a mão na boca, no nariz, nos olhos. Então sempre lavar as mãos e higienizar com álcool 70. Aqui tem uma pergunta dizendo assim: estou fazendo o isolamento social, os 14 dias. Eu posso visitar os meus parentes que têm doença crônica? Eu já sei da resposta, mas eu vou deixar a doutora responder a você, porque ela vai falar tecnicamente. E as pessoas que têm doença crônica, nesse momento, não devem ser visitadas de forma nenhuma, né, doutora? Não, porque eles são mais suscetíveis, né? Então, a gente não deve visitar, a gente não deve ficar em contato com eles. Eu sei que acontece, hoje mesmo eu fui na casa dos meus avós visitar eles, mas é porque já tinha um tempinho que eu não ia lá. Mas toda vez que eu vou também vou de máscara, mantenho o distanciamento, fico do lado de fora da casa. Mas o ideal é a gente não ir, né? Eles precisam de um cuidado maior, porque eles são mais suscetíveis. E a gente vê que a maioria deles é a que tem as doenças graves, né? Então, assim, quer ajudar? Vamos ajudar. Fala assim, olha, eu vou no supermercado, o senhor está precisando de alguma coisa, o que está faltando na sua casa que eu vou ir levar, né? E assim, quando tiver com muita saudade, pode até ir, mas fica um pouco longe. Essa questão, doutora, é bastante complicada. Os seus avós são pessoas já aí, da idade da minha avó, que eu ainda tenho a minha avó, a mãe da minha mãe, e está acima de 80 anos. Eles se tornam muito carentes, porque nós fomos criados numa geração muito próxima. E essa carência, ela traz esse distanciamento. Meus amigos, meus irmãos, que você possa entender isso, é para o bem da pessoa. Mas como a doutora orientou, se você tem algum tempo que não vá, mantenha um distanciamento, use, se possível, uma máscara. Se possível não, use a máscara e uma luva. Eu tenho carregado no meu veículo uma luva. Eu desço, coloco ali uma luva. O que a gente puder fazer nesse momento agora para proteger os nossos parentes, as nossas pessoas, entes queridos, que você possa fazer. Eu queria também deixar um recado para você que nos assiste. Caso você está aí vendo e está em isolamento, está com alguma dificuldade de procurar o supermercado, de fazer a sua compra, eu quero me colocar à sua disposição. Eu estou me colocando à sua disposição como ser humano, como amigo, independente do seu credo religioso. Eu, como ser humano, quero fazer isso para você. Você pode entrar em contato comigo. Eu quero ir lá no supermercado, quero ir na farmácia. A farmácia não há necessidade porque entrega, mas aquilo que você precisar, entre em contato, a gente vai poder contribuir te ajudando para que você se mantenha no isolamento e que você se mantenha seguro e que vai passar esse período, porque são 14 dias, doutora, de um tormento gigante. Eu peguei o telefone uns 15 dias atrás e liguei para uma pessoa que não é do meu convívio, mas que estava infectada com o coronavírus. Eu não sei se fala coronavírus, é Covid-19, né?
que fala, não é isso? É. Então ele estava contaminado e eu vi tanto da carência dele por uma falta de uma ligação, por a falta de de você mandar uma mensagem. Então você também possa fazer isso nesses dias, que isso vai trazer para essas pessoas um afeto, um carinho, uma amizade. Doutora, aqui tem uma pergunta assim, ó. Com o isolamento social, a gente está cumprindo aí o decreto do governo, e o município também tem acompanhado esse decreto, e algumas lojas estão fechadas, algumas vão até às 18 horas, algumas, eu acredito que as academias estão fechadas, como a igreja também está fechada, tem algumas coisas que não estão abertas. E tem uma pergunta dizendo assim, eu posso fazer atividade ao ar livre sem a máscara? Não. O ideal nesse período de isolamento é nem sair de casa, é ficar em casa, né? Eu sei que isso é maçante, que angustia, porque são muitos dias já em casa, mas se você que mora em casa, você tem uma área externa, faça sua atividade física ali na sua área externa. Algumas pessoas moram perto de praças, eu moro em frente a uma praça, mora perto do lago. Tenta ir então naquele lugar, num horário que seja menos movimentado, que eu sei que tem muita gente que está saindo de casa. Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, eu vi que ali tinha muitas pessoas fazendo atividade física. E isso é muito importante, né? Que para a gente manter a nossa saúde, a gente precisa se exercitar. Se você for sair de casa e for fazer qualquer atividade física ao ar livre, use máscara. Eu tenho uma prática diária de fazer uma atividade física, tenho tentado me conseguir aí, como a orientação da doutora Jana, mas assim, você fazer uma corridinha leve e de máscara é uma coisa insuportável. A gente tem visto aí muitas pessoas que têm acompanhado, feito a sua caminhada, a sua atividade, doutora, assim, às vezes em horários alternados, porque o Lago Municipal está também fechado, está em reforma, e aproveitou essa oportunidade, não está tendo ali. Como você diz, procure um lugar seguro, procure uma praça aí perto de você, mas não deixe de usar a máscara, porque a máscara é realmente de suma importância, né? Hoje, para essa proteção, a máscara é item essencial, não é isso, doutora? Hoje a máscara ela se tornou um item essencial e eu acredito que ela não vai deixar de sair do nosso vestiário tão cedo. A sua mamãe está dizendo para você mandar um abraço para o vovô e para a vovó, a dona Esmerinda, mais o seu Bidon, que está ali, e quero mandar um abraço para vocês conhecem a minha família, me conhecem desde de criança, né? Deus abençoe sempre vocês, seu Bidon, a dona Esmerinda. Se você ainda não comeu a rosca, o salgado dela, gente, é uma coisa maravilhosa. Então, mande um alô para eles aí, mande um abraço. Você esteve lá hoje, né? Mas já estão com saudade, doutora. Eu fui lá hoje, recebi uma bronca, porque ela falou que eu sumi, que eu vim aqui no final de semana e nem passei lá na casa dela. Vovô, deixo um abraço para vocês, eu amo muito vocês e eu não abandonei vocês, já tudo vai se normalizar. E você que realmente não comeu o salgado da minha avó, você está perdendo. Muito bom. Aqui tem uma pessoa fazendo um comentário, e a gente vai falar aqui também, mas vi uma entrevista que disseram que uma das formas de acabar de vez com esse vírus, se todos fossem impostos a ele, só assim todos ficariam imunes. E adeus vírus. Você concorda? Eu não entendi direito. Vi uma entrevista que disseram de uma forma de acabar de vez com o vírus é se todos fossem expostos a ele. Eu entendi aqui, é porque a palavra está com uma letra errada aqui, mas você concorda com isso, doutora? Se todos fossem expostos, seria hoje a melhor forma? Não, eu não concordo. Porque a gente ainda não tem nenhuma evidência que mesmo aquela pessoa que ela contraia a doença, que ela vai ficar imune a ela depois. Então eu não concordo.
Está nos parabenizando aqui, parabenizando você também, o Marcos Capelete. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você por estar nos assistindo. Pastor Rocha, muito boa iniciativa de levar um profissional para orientar a população em geral. Parabéns para a doutora e pelos seus esclarecimentos. Doutora, nós estamos caminhando para o final já da nossa live, da nossa entrevista. Temos aqui ainda mais duas perguntas. E uma pergunta que está perguntando aqui, que se o vírus em temperatura alta, ele morre. A pessoa que pergunta aqui também pergunta assim, no estado do Tocantins, lá dá 37, 38 graus, parece que a incidência tem sido menor. Há essa comprovação que com a alta temperatura ele se prolifera menos, ou com a temperatura mais baixa? Tem tido isso já? Não, nós não temos nenhuma comprovação sobre isso, né? O que a gente tem visto, não em relação à Covid-19, mas outros vírus, é que em temperaturas muito elevadas, geralmente acima de 60, 70 graus, é que a sobrevida de alguns vírus é menor. Mas em relação à Covid-19, nós não temos nenhuma comprovação ainda. Uma outra pergunta interessante. Eu tenho um animal de estimação. E esse animal de estimação, em um ambiente familiar que tem uma pessoa contaminada, ele pode ser contaminado também? Não. O animal de estimação, nós ainda não temos nenhuma comprovação, mas nós acreditamos que ele não seja transmissor e que ele também não se contamine. Mas aquela família que tem uma pessoa contaminada, ao manipular o animal, lavar as mãos, fazer a higienização, porque se a pessoa contaminada, ela não higienizou as mãos delas e pegou no cachorro, aí ela se torna uma maneira de transmissão, não pelo cachorro, mas sim pelo contato com o pelo deles. Então o animal, se ele teve contato com uma pessoa contaminada, ele pode ser um agente que está transmitindo a doença também por esse, né? As pessoas hoje têm muitos animais de estimação e pega muito cachorrinho, pega ali um animal, então o correto seria se realmente isolar do animal de estimação também, não é? Isso. Então, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Eu quero agradecer você que esteve conosco durante todo esse período, que Deus abençoe a tua vida, que eu acredito que fizemos aqui todos, quase todos os esclarecimentos possíveis, e agradecer a todos que compartilharam, que curtiram aí, que participaram conosco. Agradecer aqui o Bruno, que sempre tem nos ajudado. Mais uma vez, antes de encerrar, eu vou deixar aqui com a doutora para fazer os seus agradecimentos. Não saia daí, eu quero orar por você. Eu ainda quero ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida, porque estamos vivendo esse momento de incerteza, esse momento de necessidade, esse momento de tanta dificuldade. Então eu quero orar por você, eu quero dizer para você, não se desesperar. Às vezes é fácil a gente falar, mas saiba de uma coisa: existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que Ele tem o domínio, Ele tem o controle de tudo isso. Com certeza isso tudo vai passar. Doutora, mais uma vez, doutora Jana Lopes, meus agradecimentos à senhora por poder estar conosco, participando aqui, foi de suma importância. E já quero agradecer também por tudo quanto tem feito a esta igreja, quanto tem ajudado, quanto tem cooperado financeiramente. Que Deus te retribua tudo em dobro. Conte com as nossas orações. Nós temos um relógio de oração que inicia às 21 horas e termina no outro dia. Durante 21 dias, estamos orando 21 dias durante 12 horas por dia. E você tem sido alvo das nossas orações. A gente tem sido cobertura espiritual para você lá, para a sua família, mas os nossos agradecimentos, a sua disponibilidade de vir aqui, de poder ajudar a população, a sociedade, as pessoas que têm alguma dúvida. Está com seus agradecimentos. Nosso muito obrigado mesmo. Não saia daí também, a gente vai estar orando, né? E Deus abençoe muito por poder ter se dedicado esse tempo conosco aqui. A gente sabe que o seu tempo realmente é muito corrido, mas foi muito bom, foi muito esclarecedor para nós.
Eu agradeço mais uma vez o convite e me deixo à disposição se surgir mais alguma dúvida para o que o senhor precisar. Eu estou sempre disposta a ajudar aqui na igreja, não só aqui nessa igreja, como em outras igrejas também, porque senão as pessoas ficam com ciúmes. É verdade. Mas do que vocês precisarem, se alguém em casa, alguém aqui da igreja ficou com alguma dúvida, pode falar assim para o pastor que ele entre em contato comigo, ou se alguém quiser entrar em contato comigo também, dou total liberdade, tá? Quero aqui agradecer a cada um que tirou um tempo em casa para poder estar aqui assistindo a gente, a cada um lá da UPA. Eu queria aqui agradecer o Eduardo, porque ele é meu chefe, ele também está me assistindo, que depois ele vai puxar a minha orelha. E agradecer a minha família por tanta paciência que tem tido comigo. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Agradecer o carinho que cada um tem tido comigo ali em casa. E estou aqui também, se alguém precisar de qualquer coisa, eu não atuo aqui em Morrinhos, mas o que precisar também, eu estou às ordens, né? E quero falar para cada um de vocês que está em casa, que é um momento da gente também se voltar para nós, cuidar um pouco de nós, tirar um tempo para Deus. Eu acho que Deus, às vezes, está permitindo a gente passar isso para a gente se voltar para Ele. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu não tenho tempo, mas o tempo é a gente que faz, né? Então, assim, vamos ter fé e vamos ter esperança, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Uma boa noite, eu agradeço a todos. Meus irmãos, como eu disse para você, mais uma vez eu quero agradecer você pela oportunidade de a gente levar aí nesses momentos difíceis, como a igreja está fechada, mas a gente quer levar para você uma palavra de conforto, uma palavra amiga, e eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe você, internauta, Deus abençoe você que nos acompanhou, a você que nos parabenizou. Nós temos aqui, encerrando aqui, a tia Laine. A tia Laine aí, né? A tia Laine do Claudião, não é isso? Daniele. Daniele, o Diego, todos vocês. Deus abençoe, viu, Laine? A Laine congrega conosco aqui, uma pessoa simpaticíssima, e Deus abençoe, viu, Laine? Você, Deus abençoe o Claudião, que é amigo da gente, vocês todos aí, e estou com saudade de comer aquele frango caipira que só você, Laine, sabe fazer, né? Gente, que maravilha! Vamos daqui uns dias voltar aí para comer, em nome de Jesus, aí esse frangão abençoado. Deus abençoe a Ismênia, a Eva está agradecendo aqui pela iniciativa e todos vocês, e a gente pretende, na semana que vem, a gente está em contato, eu acredito que tudo dará certo, a gente quer trazer aqui uma psicóloga clínica para também poder nos ajudar nesse momento, porque tanta ansiedade, tanta preocupação, tanto às vezes desespero, mas eu quero encerrar essa live agradecendo agora ao Senhor, agradecendo a Deus, que é Criador de excelência, que nos oportunizou de ficar aqui. Você que esteja aí ainda nos assistindo, pare esse momento, como a doutora disse, é momento de reflexão, é momento de você também elevar os seus pensamentos a Deus. Um instante que você curvar a sua cabeça agora vai te valer muito. Então feche os teus olhos alguns instantes e rogue ao Senhor da Seara, ore a Ele agora, agradeça por você estar de pé, porque quantas pessoas estão desesperadas agora nesse momento, mas Deus te deu a oportunidade de ficar diante da presença dEle e de pé nesse momento. Pai, eu quero, Senhor, agradecer a Deus e agradecer o Senhor pela oportunidade, pelo momento que o Senhor nos franqueou aqui, de juntos, Senhor, com a doutora Jana. Deus, abençoe ela, guarda ela, proteja ela, prospera a tua serva, Pai, em nome de Jesus, e guarda ela com toda a tua equipe ali da UPA, do SAMU, todos os profissionais de saúde que estão ali agora assistindo. Eu quero dizer para você que está aí na linha de frente, que você se torna nesse momento para todos nós um anjo enviado do Senhor aí
para abençoar as pessoas. Que Deus guarde a sua vida, que Deus proteja você, profissional de saúde, médico, enfermeiro, todos vocês que atuam nesta área. Deus abençoe poderosamente a tua vida, guarde você, guarde os seus familiares, guarde a cada um de vocês. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade que o Senhor nos concede. E tem vidas precisando agora, porque nós sabemos que o Senhor, como está lá na oração sacerdotal, o Pai é nosso, e se Ele é nosso, Ele é abençoador, e que Ele guarde a tua vida, que Ele livre você desse mal, mas que você possa reconhecer que Deus tem trabalhado, Deus tem falado, Deus está agindo na minha vida e agindo na sua vida. Tire lição de tudo isso. Eu quero mais uma vez, Senhor, agradecer a Ti e quero estender as mãos para, em nome de Jesus, abençoar estas pessoas que nos assistem e que estão aí do outro lado precisando desta palavra. Saiba que o Senhor é o socorro presente que você precisa, o socorro presente na angústia e na tribulação. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.